Queridos irmãos, então vamos dar sequência no vídeo 4, né? Então, o primeiro capítulo do livro Fisiologia da Alma, de Ramatiz, através de Hercílio Mais, o tema é a alimentação carnívora e o vegetarianismo. Então, eu vou usar aquele termo, abrindo aspas, tá? Por que eu vou usar esse termo abrindo aspas? Porque não é de nossa autoria, então é de segundos e terceiros, então a gente, por uma questão de ética, nós respeitamos, então nós estamos usando o material apenas do nosso irmão médium, Hercílio, e do nosso irmão Ramatiz, para esmiuçar e mostrar, à luz da doutrina dos espíritos, esse material tão valioso, tão esclarecedor. Então, abrindo aspas, pergunta. Só que a pergunta aqui não é uma pergunta, sabe? Parece que é um texto, mas respeitamos. Abrindo aspas, pergunta. Em vista das opiniões variadas e por vezes contraditórias, né? Tanto entre as correntes religiosas e profanas, como até entre a classe médica, quanto ao uso da carne dos animais como alimento, gostaríamos que nos desseis amplo esclarecimento a respeito, de modo a chegarmos a uma conclusão clara e lógica sobre se o regime alimentar carnívoro prejudica ou não o nosso organismo ou influi de qualquer modo para que seja prejudicada a evolução do nosso espírito. Preliminarmente, devemos dizer que no Oriente, como o afirmam muitas das pessoas anti-vegetarianas, a abstenção do uso da carne como alimento parece prender-se apenas a uma tradição religiosa que os ocidentais consideram como uma absurdidade dada a diferença de costumes entre os dois povos. Que nos dizeis a respeito? É um texto, né? Isso não é uma pergunta, isso é um texto. Mas é interessante, uma pergunta desse tamanho, porque nesta pergunta existe, assim, um esclarecimento enorme, porque está contido várias questões estão contidas nela, não é verdade? Então, as opiniões variadas das correntes religiosas, né? A opinião médica a respeito da alimentação, né? Está contido nesta pergunta se também influi sobre a evolução do espírito, né? A carne dos animais, uma vez que, né, em determinados países
a vocação deles apenas eles as vê como um processo religioso. Então, olha quanta coisa está contida nessa pergunta que nós temos que raciocinar. Agora, resposta de Ramatiz. Então, aqui eu fechei aspas na pergunta. E agora, na resposta, eu abro aspas. Olha o que a Ramatiz diz aqui, ó. A preferência pela alimentação vegetariana no Oriente fundamenta-se na perfeita convicção de que, à medida que a alma progride, é necessário também que o vestuário de carne se lhe harmonize ao progresso espiritual já alcançado. Mesmo nos reinos inferiores, a nutrição varia conforme a delicadeza e sensibilidade das espécies. Enquanto o verme disforme se alimenta no subsolo, a poética figura alada do beija-flor sustenta-se com o néctar das flores. Os ácidos, os iniciados hindus sabem que os despojos sangrentos da alimentação carnívora faz recrudescer o atavismo psíquico das paixões animais, faz recrudescer, olha só, né, das paixões animais, e que os princípios superiores da alma devem sobrepujar sempre as injunções da matéria. Raras criaturas conseguem libertar-se da opressão vigorosa das tendências hereditárias do animal que se faz sentir através da sua carne. Gente do céu. Fecho aspas. O complexo aqui é muito grande. A instrução é muito elevada. Então, nós vemos aqui, olha o que ele diz aqui, a preferência pela alimentação vegetariana no Oriente fundamenta-se na perfeita convicção de que, à medida que a alma progride, é necessário também que o vestuário de carne se lhe harmonize ao progresso espiritual já alcançado. Então, isso é natural. Porque não vamos pensar que, por exemplo, Sheila, Meimei, que onde elas se encontram hoje, no nível evolutivo delas, que lá o almoço, o jantar delas é regado com chouriço, pernil, picanha, entendeu? Chopp, cerveja, que não é. Você entendeu? Eu conheço espíritos que ele já não necessita mais de alimento nenhum, a não ser o alimento que existe no cosmos, que são as energias, o magnetismo, energia divina. Olha só para você ver. E tem uns espíritos que eles mesmo são tão evoluídos que eles não necessitam
nem buscar no cosmos essas energias. Eles mesmos conseguem produzir essa energia para o seu autossustento. Eles vivem de energia cósmica universal. Como eu conheço seres que ainda necessitam de certos tipos de alimento, mas são totalmente frugal. Frutas, sucos e tudo mais. Mas não necessitam mais de tudo que nós aqui fazemos usos. Mesmo nos reinos inferiores, a nutrição varia conforme a delicadeza e sensibilidade das espécies, mesmo nos reinos inferiores. Você entendeu? Enquanto o verme disforme se alimenta no subsolo, a poética figura alada do beija-flor sustenta-se com o néctar das flores. Não é verdade? Olha só para você ver. Enquanto os vermes, né, eles se alimentam de carne em putrefação e de outras espécies de alimentos em putrefação, o beija-flor se alimenta de néctar. Olha só para você ver que diferença. Ah, mas é o estado evolutivo dos mesmos, né? Sim, é o estágio evolutivo dos mesmos. Mas só que aqui na frente, a situação complica um pouco mais ainda. Os iniciados hindus sabem que os despojos sangrentos da alimentação carnívora fazem recrudescer o atavismo psíquico. Das paixões animais. Por isso que o homem, o ser humano, ele tem por demais essa necessidade primitiva, sabe? De constantemente, assim, tá satisfazendo aqueles desejos primitivos. Vejamos, o ser humano que é dotado de inteligência parcial, cultura parcial, né? Que já consegue raciocinar parcialmente. Esse ser humano, ele se mostra muito mais primitivo do que os próprios animais. Porque ele que já deveria ter se despojado desses atavismos todos, desse apego a estas inferioridades, ele ainda permanece apegado. Porque veja bem aqui, ó. E o que os princípios superiores da alma devem sobrepujar sempre as injunções da matéria. Raras criaturas conseguem libertar-se da opressão vigorosa das tendências hereditárias do animal que se fazem sentir através da sua carne. Olha aqui, ó. Raras criaturas conseguem se libertar da opressão vigorosa das tendências hereditárias do animal.
Então, por que que hoje o ser humano, 99% do ser humano come muita carne? Isso é herança do reino animal. A onça, o leão, a hiena, ele se alimenta do quê? De carne. Então, o estágio pelo qual todos nós passamos por estes reinos nos contaminou. Nós ali nos impregnamos de uma tal forma que até hoje, no estágio evolutivo que nos encontramos, ainda não conseguimos nos livrar daqueles resquícios de quando nós estagiamos neste reino, principalmente o reino animal. Ainda trazemos o nosso eu impregnado desses desejos primitivos. Você entendeu? O desejo sexual, essas fantasias sexuais, nós trazemos também do reino animal. Porque não vamos pensar que porque os animais não praticam sexo ou tanto quanto o ser humano pratica, porque eles praticam bem menos, o ser humano, se deixar, ele faz sexo todo dia. Todo dia ele faz sexo. Com parceiros diferentes, com parceiras diferentes, mas todo dia ele faz sexo, se deixar. Os animais não, eles respeitam o ciclo do cio da fêmea. Mas, pelo fato do sexo no animal encontrar-se numa fase primitiva, e por nós termos estagiado ali, nós nos deixamos ser contaminados também por essas energias negativas. Então, e depois, na condição de hominal, nós as colocamos em prática. Você entendeu? E em vez de nós eliminarmos estas más tendências, né? Esses vícios, essa intoxicação animalesca, nós as cultivamos e as cultivamos e as cultivamos, praticando-as cada vez mais. Então, essas más tendências, por exemplo, o cigarro mesmo. O cigarro, nós temos que entender que é um vício que nós trazemos desde lá da era dos hominídeos, do Homo erectus, dos homens das cavernas, porque eles fumavam. É lógico que eles não fumavam esse cigarro de fumo, de papel, né? Essas marcas. Mas eles lá engoliam fumaça também. Desde aquela época o ser engolia fumaça. E depois, muitos habituou e autos se viciaram quando estagiaram em determinadas tribos indígenas, tribos de índio. Porque você observa que
em 100% da humanidade, umas 95% da humanidade fumam. Mas uns 5% da humanidade não fuma. Por quê? Porque naqueles períodos primitivos, eles não fizeram uso, então não ficou impregnado no seu eu aquelas toxinas, né? Então eles não conseguem se libertar dessa opressão vigorosa das tendências hereditárias dos animais. Isso vai milênios e milênios e milênios para que o indivíduo consiga se libertar dessas tendências hereditárias dos animais. Então você vê aí por que é que o ser humano ele é adepto à carne, à bebida, ao cigarro, ao tabagismo, porque está tudo impregnado nele, no eu dele, nos arquétipos, nos registros dele, que ele ainda não conseguiu se libertar desse primitivismo, né? Dessa opressão vigorosa das más tendências hereditárias dos animais. Então, se o indivíduo não se esforçar mesmo, você entendeu? Mas se ele não se esforçar mesmo, ele não logra êxito. Agora, tem aqueles que dizem assim: eu não fumo e eu não bebo. Engraçado que, deparando com um caso desse no plano espiritual, alguns anos atrás, um indivíduo foi resgatado das regiões umbralinas, permaneceu no umbral durante 7 anos, foi resgatado, e durante o tratamento ficamos sabendo que ele foi parar no umbral por causa do suicídio. Aí procurei me inteirar-se do assunto e ali analisando o prontuário dele, constatei que ele na Terra nunca havia feito uso da bebida alcoólica e nunca havia fumado. Aí trava a cabeça de todo mundo, né? Mas ele não bebia pela boca. Ele não fumava pela boca. Ele bebia e fumava pelos pensamentos, pelo desejo. Então, nos bares, nas festas, ele não podia ver uma garrafa de bebida que ele já a desejava mentalmente. Ele não podia ver uma pessoa fumando que ele já desejava aquele cigarro, aquele charuto. Então, se você deseja aquilo, é o mesmo que você usar fisicamente aquilo. Tanto mentalmente quanto fisicamente é uma coisa só. Então, mentalmente, ele auto se intoxicou. Olha para você ver como são as coisas. Ele nunca pôs um cigarro na boca e nunca tomou um gole de bebida na terra, no corpo físico.
Mas ele não podia ver a danada do rabo do galo, não podia ver o cigarro que ele desejava. E toda vez que ele desejava, ele auto se intoxicava. E ele auto se intoxicou de uma tal forma que quando ele desencarnou foi tido como suicida. E permaneceu em regiões umbralinas durante 7 anos por intoxicação do álcool e da nicotina. E ia ser preparado para reencarnar com sérios problemas pulmonares, intestinais, estomacais, problema de fígado. Olha só para você ver. Reflexo daquilo que ele tinha usado mentalmente na existência anterior. E, gente, o negócio é muito sério, não é brincadeira não. Vamos para o próximo vídeo.